Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Bom dia, senhoras e senhores. Comunicando espiritualidade. O nosso programa dos domingos, onde nós temos o prazer e a alegria de conversar com os senhores e com as senhoras. Professor Olimar. Bom dia, amigos. É um prazer imenso nós estamos aqui reunidos em busca de conhecimentos para fazermos frente ao fenômeno da morte. Dr. Marcos, o seu bom dia. Bom dia, professor Zambuja, professor Olimar, bom dia, nossos amigos telespectadores. Eu deixo uma frase de Emmanuel com uma mensagem inicial. A própria morte é a nova forma de vida. Relato intrigante. Em Long Island, uma mulher de 70 anos, cega desde os 18, foi capaz de descrever, com detalhes vívidos, o que aconteceu enquanto os médicos tentavam ressuscitá-la de um ataque do coração. Ela conseguiu dar uma boa descrição dos instrumentos que foram utilizados e até mesmo de suas cores. E o mais surpreendente é que a maioria daqueles instrumentos sequer fora concebida na época em que ela ainda podia ver. Havia cerca de 50 anos. Além de tudo isso, ela ainda disse ao médico que ele usava um jaleco azul quando começou a ressuscitá-la. Livro A Luz do Além, 1988. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois esta pedra em pó vai se transformar. Você não vê que a vida corre contra o tempo? Sou um castelo de areia na beira do mar. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. A lua cheia convida para um longo beijo, mas o relógio te cobra o dia de amanhã. Estou sozinho, perdido e louco no meu leito, e a namorada analisada por sobre o divã. Eu sou nuvem passageira que com o vento se vai. Eu sou como um cristal bonito que se quebra quando cai. Professor Olimar, o que significa a expressão experiência de quase morte? As experiências de quase morte, EQM, elas são efetivamente um conjunto de visões e sensações frequentemente associadas à morte iminente, sendo, por exemplo, uma das mais conhecidas, a projeção da consciência, né? Experiência fora do corpo, desdobramento espiritual, emancipação da alma, etc. Esses fenômenos, eles acontecem com uma certa regularidade, uma certa frequência, é até surpreendente. Houve época em que eu fiz uma investigação nesse sentido e me surpreendi a quantidade de pessoas
que tiveram alguma experiência dentro desse tipo de fenômeno, dessas experiências de quase morte. Então, o indivíduo vivencia a experiência, passa pela situação, depois ele retorna à vida normal, à vida de relação, e ele então relata o que ele vivenciou com essa experiência, o que viu, o que deixou de ver. E no nosso caso, por exemplo, aqui, que é relatado como algo intrigante, esta mulher de 70 anos era cega desde os 18 anos de idade. Quer dizer, mais de 50 anos cega, muitos equipamentos que ela viu, ela não conheceu efetivamente. Tá? E ela ainda relata a cor do jaleco do médico. Por quê? Porque ela viu isso quando desprendida do corpo. Então, nós estamos falando hoje de um tema mais palpitantes, dos mais interessantes. É a investigação do fenômeno da sobrevivência à morte corporal. É isso, essas experiências de quase morte. Dr. Marcos, por que o interesse popular acerca desse tema? Bom, o interesse popular surgiu em 1975, quando foi lançado o livro Vida Depois da Vida, a investigação do fenômeno de sobrevivência à morte corporal, pelo parapsicólogo norte-americano Raymond Moody. Foi através dele que, então, se popularizou o assunto e se iniciaram as pesquisas, né? Então, ele teve ainda outros 2 livros que foram escritos por ele. Mas esse livro, Vida Após a Vida, de 75, best-seller, né, deu origem a um filme de mesmo nome, pelo qual esse parapsicólogo, então, recebeu uma medalha de bronze na categoria Relações Humanas do Festival de Cinema de Nova York. E até o ano de 2004 já havia vendido mais de 13 milhões de cópias. Esse trabalho desse professor. Professor, descreva esse fenômeno. É um fenômeno bem interessante, né? Dr. Raymond Moody Jr., né? Ele é um filósofo, né? Doutor em filosofia. E ele passa a ter o desejo de cursar medicina, e ele faz isso. E o assunto surge naturalmente para ele, e a partir de relatos, a partir do conhecimento das pessoas, daquele trabalho que ele começava a fazer, os médicos, os colegas começam a enviar para ele casos e pacientes. Então ele investiga mais de 150 casos, tá, de pessoas que são ressuscitadas, digamos assim, depois de declaradas clinicamente mortas. Então, os médicos declaram clinicamente, esse indivíduo está morto. Muito bem. E essa pessoa retorna à vida depois de algum tempo. Então, ele vai, na realidade, conversar, investigar, estudar cada um desses casos e traça um perfil, digamos assim, mais ou menos com 15 itens. Tá? E ele percebe assim que entre 7 e 8 itens são meio que comuns a todos os casos. Então, vamos ao relato de cada um desses itens para nós descrevermos, já que é essa a proposta, né? Essas pessoas que viveram, então, o fenômeno geralmente relatam o seguinte. Primeiro, um sentimento de paz interior. Muita paz interior. Depois, a sensação de flutuar acima do corpo. A impressão de estar em um segundo corpo distinto do corpo físico. Isso é um caso bem interessante. Eu até anotei o nome dele aqui, porque eu assisti o filme, vi, e algumas coisas assim já não me lembrava mais. O empresário Daniel Brinkley,
Esse empresário, ele estava falando ao telefone. E ele é atingido por um raio que pega na rede, entra pelo pescoço dele, desce pela coluna e joga ele fora. E ele diz, relata inclusive, que os pregos do calçado ficaram presos no solo. E ele é jogado no ar. E ele sente neste momento que sai de dentro do corpo e tem um outro corpo ainda. Então, a impressão de estar em um segundo corpo distinto do corpo físico. Fica bem evidente nele isso. Tem muitos outros casos, né? A percepção da presença de pessoas à sua volta. Há casos, por exemplo, de pessoas que tiveram uma parada cardíaca, estão sendo atendidos pela equipe médica, uma tentativa de ressuscitar esse indivíduo, de trazê-lo à vida novamente, enfim. E que essas pessoas, então, estão vendo aquele trabalho e relatam aquilo. E o médico, durante um desses procedimentos, um dos médicos perdeu uma caneta que ele tinha. E depois do atendimento, e bem depois, que o paciente já tinha voltado, enfim, dias depois, o paciente relata para ele que a caneta dele estava perto do armário tal, local tal, assim, que ele perdeu quando ele estava tentando reanimá-lo naquele atendimento que fazia. A visão de seres espirituais. Eles também relatam que veem seres de luz, guias de luz. E aí, claro, existe sim a influência das suas respectivas crenças religiosas, né? Para esse fenômeno, para fazer a interpretação daquilo que viram. Ah, é Jesus, eu vi Jesus, não é? Eu vi guias espirituais, enfim. A visão de 360 graus. A nossa visão no corpo físico, ela está restrita aos olhos. Tá? Então, essa é a nossa janela. Tá? Muito bem. Para a pessoa neste estado, nessa experiência de quase morte, na EQM, esse indivíduo relata que tem a visão 360 graus. Tá? Isso no espiritismo a gente entende perfeitamente, porque se diz que no espírito não está restrito aos olhos, tá? Mas sim a todo o corpo. A visão. Sensação de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar. Tá? Que ele tem mais tempo. Ele tem também a ampliação dos seus sentidos. Vários sentidos são ampliados. Aí vem um relato interessante, que é a sensação de viajar por um túnel. Muitos deles relatam. Túnel imensamente iluminado no fundo. Esta é a experiência do túnel. Né? Descreve a maioria deles essa presença do ser de luz, né? E passam por um portal entre duas dimensões, dimensão da vida e da morte. E a maioria deles não quer voltar. Não quer voltar para o corpo, porque a sensação é muito melhor. Muito melhor. Então, não querem voltar. E aí, surge naturalmente, o caso daquela enfermeira, que é a Sandy Rogers, né? Que deu um tiro no peito, aquelas que tinham uma força que a subjugava e que fez com que ela desse um tiro no próprio peito. Né? E ela então passa por essa experiência de quase morte. Realmente a equipe consegue trazê-la novamente, mas ela não queria vir. Ela não queria voltar. E assim, vários outros casos. Nós já estamos chegando no final do nosso primeiro bloco. Dr. Marcos, eu vou lhe deixar uma pergunta para nós iniciarmos o segundo bloco. Ocorrem mudanças psicológicas e comportamentais nos indivíduos que passam por EQM? Em seguida, o senhor vai nos dizer. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. Dr. Marcos, eu deixei uma pergunta para o senhor quando encerramos o primeiro momento do nosso programa de hoje, que é interessante. Ocorrem mudanças psicológicas e comportamentais nos indivíduos que passam por EQM?
ocorrem mudanças, sim, e geralmente são muito positivas. As pessoas acabam por serem invadidas por um sentimento de bondade, é o que é relatado, de uma abertura maior à religiosidade, de um sentimento de paz, como o professor Onimar já vinha trazido, um sentimento de uma vontade de ajudar as pessoas necessitadas, aceitar-se mais e aceitar mais os outros, ou seja, ser mais paciencioso, mais tolerante, já não dá tanta importância, né, a mesquinharias, ao seu ego. E eu achei interessante, e também, por fim, a perda do medo da morte. As pessoas que passaram por essa experiência relatam que perderam o medo da morte. E eu achei extremamente interessante que essas características que foram elencadas aqui pelas pessoas que passaram por essa experiência, elas são as mesmas, iguaizinhas, as ditas pelo ator Nelson Xavier, que interpretou Chico no filme. Ele disse a mesma coisa na entrevista. Eu fiquei espantado quando o professor Onimar me passou o tema do programa, porque me passou essa parte aqui, eu li, e me lembrei da entrevista que assisti dele, ele disse a mesma coisa. Ele disse: muitas coisas para mim que me importavam hoje não me importam mais. Enquanto eu estava gravando o filme, parecia que ele estava presente comigo. Ele se emociona até várias vezes. Ele diz que, olha, ele diz que dessa vontade, dessa paz, dessa perda do ego, de se importar mais com as pessoas, de não se importar tanto com ele. E eu achei interessante essa ligação, achei, né? Essa semelhança, professor. Algumas comprovações científicas sobre o tema, Dr. Marcos. Na verdade, o tema enfrenta esse nosso querido professor aí, parapsicólogo Raymond Moody, né? Ele luta contra, porque afinal de contas isso se deu na década de 70, né? Esse início dessas pesquisas por esse parapsicólogo, então ele enfrenta todo um movimento ceticista, né, da ciência. Então, eu acredito que hoje até não seja mais, ele não tenha mais uma resistência tão grande, até porque eu me recordo que até já houve programas na televisão que trataram disso, de pessoas que estavam na mesa de cirurgia, que viram aquelas mesmas coisas que o professor Onimar falou, do túnel, dos entes espirituais e tal. Eu acredito que existe, por óbvio, a resistência até hoje dos cientistas, né? Aí nós temos aqui que, por exemplo, e aí outras interpretações, né? Em geral, aos que interpretam as experiências como reações do cérebro, que é uma visão monista, aos que interpretam tais experiências como prova ou evidência de que a consciência não é produzida pelo cérebro, uma posição dualista. Muitos pesquisadores aí, como aí tem a psicóloga Susan Blackmore e o anestesiologista Lakbir Chawla, acreditam na teoria de que são alucinações complexas causadas pela falta de oxigênio no cérebro, na etapa final do processo da morte, né? Mas nós temos também pesquisadores e médicos, e hoje em dia se tornando cada vez menos resistentes, que aceitam sim que existe a nossa consciência, ela continua existindo mesmo após a morte cerebral, né? E nós temos também essa visão da física quântica, por último, né, desse físico Roger Penrose e do anestesiologista Stuart Hameroff, que eles desenvolveram uma teoria chamada Orchestrated Objective Reduction, onde eles defendem que a nossa consciência ela pode trocar de planos
e que com a morte da nossa vida cerebral, né, a nossa consciência possa ser distribuída como uma alma quântica para fora, em um outro espaço-tempo, geometricamente falando, dentro da física quântica, que não é nada mais nada menos que a vida espiritual. Né? Eu acredito que hoje em dia nós temos uma resistência menor por parte da medicina, já foi muito maior já. E também essa resistência ela se viu diminuída muito pelo fato do nosso querido professor Kardec ser um professor. Porque eu tenho amigos que assistiram ao filme do Kardec, mas o Kardec não acreditava em nada. Mas o Kardec era, sim, ele era um professor, ele era um cientista. Desses cientistas aqui que nós estamos estudando que negam a existência da vida após a morte. E por isso que ele negava no filme. E pesquisando ele descobriu que não era verdade, que existe vida após a morte. Então nós temos, e quem sabe não foi por isso, né, que a espiritualidade o escolheu. Né? Ele era um cético, eu era católico, daquele pouquinho, né, católico. E aí então nos aparece um professor que nos traz essa filosofia maravilhosa, o professor Zambujo. Professor Limar. Nós temos aí uma série de informações que são muito interessantes sobre esse tema, e eu confesso que já faz mais de 30 anos que li esse livro, né? Mas com certeza me chamou muito a atenção as considerações que fazem paralelo com a Bíblia, né? Com o livro tibetano dos mortos, com Emanuel Swedenborg, com Platão. Todos eles falam, narram e descrevem isto. Né? E com isso nós temos exatamente, são novas visões, segundo o autor, da morte. Novas visões da morte. Todas as pessoas expressaram pensamentos que já não tinham mais medo da morte. Por quê? Porque elas ali viram como é a morte e o que acontece depois do processo. Não é? Muito bem. Também expressaram-se dizendo assim, a morte é uma transição de um estado para outro estado. Um estado superior de consciência do ser. E é interessante observar que essas pessoas, quando estiveram nessa experiência de quase morte, relatam, muitas delas, verem um lago e do outro lado, na outra margem, familiares que já morreram, inclusive terem a oportunidade de dialogar e conversar com eles. Elas relatam essas conversas, elas relatam esses fatos. E realmente isso faz a pessoa perder o medo da morte. Claro que nós temos que preservar a vida, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida para não cometermos desatinos de tentar sair daqui antes da hora. Não é? Agora, a morte é apenas uma transição para a vida. Por isso, então, o nome do livro, Vida Depois da Vida. Não é? E é isso que a gente precisa ter clareza. Por quê? Porque nós lidamos com problemas no campo da espiritualidade, questões que, via de regra, estão aí no plano da tanatologia. Né? Medo da morte, o estudo da morte, e ela é uma barreira assustadora, as pessoas não querem conversar sobre isso, né? Porque tem medo, e nós estamos aqui trazendo pesquisa científica. Claro, o livro foi publicado em 1975, mas ele não é um simples pesquisador. O Dr. Raimundo Mundi Júnior é um filósofo, é um psiquiatra, né? Ele é alguém realmente com um grande conhecimento, que recebe num grande centro cultural, nos Estados Unidos da América do Norte, formações de todas as partes do mundo, passa a fazer palestras, seus trabalhos também divulgando isso. E isso realmente, assim, desencadeia uma febre muito grande no mundo
E aí, só nos Estados Unidos, em 1992, já tinha o retorno de mais de 8 mil casos de pessoas que tinham lembrança dessas experiências de quase morte e que tinham passado por isso. Então nós estamos falando de um dado que ele é muito presente, muito atual, e dentro do movimento espírita, bem, aí nem se fala. A gente lida com isso quase que diariamente. Nós já estamos no final do nosso programa. Para as suas despedidas, doutor Marcos. Para a minha despedida, eu deixo uma frase de um autor desconhecido também. Se soubessem o quanto a vida é passageira, correriam menos e entenderiam o porquê o agora se chama presente. Um grande beijo no coração de todos e um bom domingo. Professor. É engraçado porque eu reservei para essa despedida o caso do soldado Er, que é uma narrativa de Platão, e está lá no livro A República. Não é? O soldado Er, ele foi morto, morre em combate, numa batalha, e desperta 12 dias mais tarde na sua pia funerária. E ele é capaz de falar a todos sobre a imortalidade da alma e a sua evolução após a morte. Ou seja, é um dado antigo, um conhecimento já que acontece há muitos séculos e que está na hora da gente despertar para pelo menos acabar com esse medo. Bom dia a todos. Estamos encerrando agora o nosso programa e voltaremos no próximo domingo com outro tema também que diz respeito à nossa evolução. Bom dia, senhoras e senhores. Comunicando espiritualidade.